é doideira. Exatamente. E aí, beleza, e sua adolescência? Como é que foi? Estudo, trabalho? Cara, não trabalhei. Não? Estudei, fiz o ensino médio daí. Uhum. E aí, no final do ensino médio, prestei vestibular para medicina, não passei de primeira. Mas já era uma vontade? Já era. De onde surgiu isso? Cara, sempre Isso me é curioso. perguntam, sempre me perguntam se tem relação com acidente ou não. Assim, uma relação direta não. Acaba que eu me inseri dentro do ambiente hospitalar durante muito tempo, né? E para mim sempre foi muito tranquilo, então eu acho que eu desenvolvi alguma afinidade com aquilo ali, sim. Mas não que isso tenha sido a causa de me fazer optar pela medicina. Sim. Era aquela de, assim, cara, eu não sei o que fazer, eu ia bem na escola e tal, cara, vamos tentar fazer um negócio difícil, fiz vestibular para medicina e não passei, tomei balde de água fria. Vixe. E aí, tava começando o Enem naquela época, então eu fiz um processo seletivo numa universidade para engenharia química. Engenharia química, velho. Passei e comecei o curso. Olha isso! Aí eu fiz um semestre de engenharia química, eu sempre gostei muito da área de exatas, então para mim era muito legal estudar engenharia isso. Engenharia é pedrada. É. E aí começou o segundo semestre e eu comecei a pensar em outras coisas, que não só... porque eu tava vivendo o momento ali, né? Então assim, era legal ir pra aula, era legal aprender cálculo e tal, eu gostava. Mas comecei a pensar, cara, no mercado de trabalho disso talvez não vá ser do jeito que eu quero. E eu sempre fui meio de não gostar de dar satisfação para ninguém. Ah, é? Então eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa trabalhar de forma independente. E na época o que veio à minha cabeça, não, vou tentar fazer vestibular para medicina de novo. Eu acho que é o que vai melhor se encaixar no que eu quero pro futuro profissional e tal. E aí eu tranquei a faculdade na metade do segundo semestre, no início do segundo semestre. Fiz cursinho, e aí final do ano fiz vestibular e passei. Aí deu certo, passei para medicina. E comecei a faculdade em 2006. E medicina era particular? Particular. E falam que é caro. E aí, como é que você se virava? Meu pai bancou, cara. Caramba, velho. Até o quinto ano de faculdade, meu pai bancou, assim, não... Cara, nunca... queria livro, comprava, assim, sempre tive tudo na mão pra fazer dar certo. Pra fazer acontecer exatamente. Mesmo. E por conta do acidente, o acidente ocorreu por uma falha de produção na linha de montagem da bicicleta que eu tinha. Olha. Que era uma bicicleta Caloi, já existiam outros casos no Brasil e a gente entrou com processo. Olha. E isso foi em 2000, o processo aberto, e em 2010... Demora pra caramba. 2010 Nossa, saiu 10 anos encerrou depois. Porque, enfim, eu ganhei, recorreram. A última instância ganhei, não tenho o que fazer. Então foi feito um acordo daí financeiro e aí acabou que eu estava no último ano da faculdade, então isso te ajudou naquele bastante. ano metade das mensalidades quem pagava era eu, outra metade era meu pai. Olha, que bom, velho, de alguma forma para te ajudar. Exatamente. E já para criar uma noção, né? Porque a gente não... Assim, eu nunca tinha trabalhado, né? Então eu estava no final da faculdade com 24 anos, 23 para 24 anos, dependendo dos meus pais, sem saber o que é realmente administrar dinheiro e tal, né? A gente não tem noção, né? A gente não aprende isso no colégio, né? Uhum. Então foi bom, serviu para... E uma dúvida, na faculdade de medicina você não tem que fazer o estágio lá, como é? Tem um nome. Faculdade de Medicina, internato e residência. São residência. A faculdade de medicina dura 6 anos hoje aqui no Brasil. Né? Os 2 últimos anos são os anos de internato, onde tu realmente faz como se fosse uma imersão na parte prática de tudo que tu aprendeu em teórico nos 4 anos anteriores. Legal. Então é atendimento ao público, né? E os hospitais e escola, a pessoa que está indo lá, ela sabe que ela vai ser atendida eventualmente por acadêmico, né? E quando tu termina a faculdade, existe a opção de tu fazer residência, né? Não é algo obrigatório hoje. É um opcional. Mas que falam que isso é a aula, né? É uma aula muito foda. Que é onde existe uma maior curva de crescimento. De crescimento de conhecimento, né? E de crescimento prático também. Existe um processo seletivo para residência também, que é pior que o vestibular. E hoje no Brasil, para a quantidade de médicos que se formam, a gente só tem 5% de vagas
a gente só consegue abranger 5% dos médicos que se formam com vagas de residência. Nossa. Então é uma coisa extremamente concorrida, né? Extremamente Que concorrida. loucura. E como não é algo obrigatório, acaba que nem todo mundo faz. Eu não fiz. Eu fiz especializações de outra forma, né? Legal. Porque existe especialização privada, né? Que tu paga para estudar. Sim. A diferença, tu não tens a mesma prática, porque não é uma dedicação exclusiva de todos os dias, o dia inteiro, né? São momentos específicos, algumas pós de final de semana, outras uma semana de aula por mês, e, enfim, depende da carga horária. E a diferença é que quando tu termina a residência, tu pode se divulgar especialista na área que tu fez o programa de residência. Legal. Com especialização, não. E aí existe isso é por determinação ética do conselho, né? Então, o cara que se diz especialista, ele precisa ter residência ou ter prestado uma prova de título de especialista. Olha. E aí, para prestar a prova, existem vários pré-requisitos, né? Tempo mínimo de formado, tempo de atuação na área. Não é uma coisa tão simples também de se fazer. Entendi. Eu vejo hoje, cara, assim, muita gente... na época que eu estava na faculdade, né? Todos os professores falavam, pô, não, tem que fazer residência e tal, tem que fazer. E eu vejo hoje de uma forma diferente. Talvez eu esteja errado, né? Não, assim, Mas o seu modo. Eu vejo hoje os serviços de residência como uma forma dos hospitais terem uma mão de obra muito barata para trabalhar. Isso é verdade. Porque o médico residente recebe uma bolsa do governo, não tem custo para o hospital. E tá lá trabalhando o dia inteiro, né? Geralmente das caras entre 4 e 5 da manhã e sai a hora que dá pra sair. Não, é loucura. Eu tenho um amigo que tá no último ano agora de residência e falou, nossa. O cara aprende, o cara é obrigado a aprender. Vida. E não tem como não aprender. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas realmente, poderia ter uma ajudinha a mais, né? De custo. O que eu fiz durante toda a minha faculdade foi ter feito muito estágio extracurricular. Boa. Então, no segundo semestre eu entrei num projeto de iniciação científica já para fazer experimento em rato, em camundongo. Eu estava com o meu TCC praticamente pronto no segundo ano de faculdade. Como assim? Porque eu estava dentro da pesquisa, gostava daquilo, gostava de estudar. Vou fazer. Aí eu tinha um grupo era eu e mais 3 amigos, assim, que a gente tinha uma afinidade muito boa, a gente trabalhava junto no laboratório. A gente escreveu o artigo científico, publicou e o TCC estava pronto, né? Não precisava fazer no final. Que genial, velho. Aí, fica a dica. Você aí, já no segundo ano, faz um bagulho foda, porque você já agiliza o seu último ano. O TCC é uma loucura. É uma loucura. Uma loucura. Se você já vem fazendo aos poucos, é bem mais tranquilo. Boa. E no segundo ano de faculdade, a gente começa a ter a parte prática, né? De realmente ter contato com o paciente e tal. E a partir dali, todas as férias eu ia para dentro do hospital. Então, eu tinha... o neurocirurgião que me operou, né? Desenvolveu uma afinidade com a minha família, comigo também. Então, eu tinha um acesso a ele e ele liberava para eu fazer estágio no pronto-socorro, no centro cirúrgico. Então, eu ficava acompanhando e meio que ajudando, meio atrapalhando. Mas no fundo aprendendo. Mas aprendendo. Então, cara, eu acho que se for contabilizar aí, eu tenho talvez umas 500 horas de estágio voluntário feitos durante a faculdade. Muito legal. É aquilo. São caminhos, são escolhas, cada um tem um jeito. Fora, cara. Mas eu sou um cara que hoje eu observo, aprendo muito. E as pessoas têm que começar a pensar que assim, não é porque todo mundo segue esse caminho que esse é o melhor caminho. Exatamente. Existem outros caminhos e cada um pode fazer do jeito que quer, mas sempre buscando aprender, evoluir e ser o melhor na profissão. Perfeito. Porque uma coisa é fazer o outro caminho por preguiça. A outra é fazer o outro caminho por buscar outras formas, se sentir melhor, mas sempre evoluindo. E estar no nível de quem fez da outra forma ou até melhor. Exato. Certo? Exatamente. Então, muito bacana isso.